A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa. Nós queremos acolher a vocês dois e também ouvir de vocês um testemunho sobre como os jovens hoje enfrentam a possibilidade de se relacionar com Deus e com a igreja, né? Então, o padre fez aqui algumas anotações, né, para não se perder. Então, nós vamos conversando a respeito e vocês vê quem é melhor para a resposta, tá bem? Então, nós queremos ouvir um pouco a respeito da vida cristã de vocês. Nós queremos que vocês contem um pouco para nós sobre a vida cristã, né? Pelo que sei, a sua família sempre participou da igreja. Estou certo disso? Sim. A gente, desde pequeno, a gente cresceu dentro da igreja, né? Vendo o pai, desde que eu lembro que eu era pequeno, que a gente vinha ficar no banco com a minha mãe. Meu pai cantava já na igreja, né? Daí depois a gente já foi inserido dentro da igreja desde cedo, né? Desde a catequese, já está participando da igreja. E tinha um laboratório na época de liturgia, que era a finada Dona Irene Diniz, que coordenava, e a gente participava, fazia teatros, começamos a fazer leituras aqui na igreja. Então, desde sempre, a gente, né, desde pequeno, a gente já participava na igreja, já estava, né, fazendo leitura, né, e sempre sendo cobrado também, não para fazer assim de qualquer jeito, né, fazer o melhor, e esse melhor para Deus, não para se aparecer, não por status, não por nada, só por Deus, né, o melhor para Deus. Você quer falar alguma coisa para nós? Não? Então vamos para frente. E nós sabemos hoje que ser um jovem de Deus é um grande desafio. Não só para os jovens, mas para todos nós. Sempre foi desafiante servir a Deus, né? Principalmente no contexto que o mundo nos coloca. E nós remamos muitas vezes contra a maré. Como que vocês conseguem permanecer firmes nos valores cristãos? É difícil ou fácil para vocês? É difícil, por causa que desde jovens, desde cedo, como a gente estava sempre na igreja, então assim, a gente já tinha aquele caso, como as pessoas vão nos ver, por causa que a gente sempre estava atuando, fazendo teatro, participando da igreja de pastorais. Então, assim, sempre tinha esse caso também sobre a nossa postura, de como que a gente ia estar, como que as pessoas iam nos ver fora da igreja. Então, assim, a vida inteira sempre procuramos dar o nosso melhor, sempre estar dentro e relacionado àquilo que a gente fazia. Sempre seguindo os conselhos que a nossa mãe e o nosso pai dá e tentando ser cada dia melhor por tudo aquilo que a gente fazia. E assim também, tinha muitas vezes, né, vamos jogar bola hoje, ou vamos, né, vamos na rua, vamos alguma coisa. Eu até posso, né, depois da missa, né, às vezes ia cantar, tem semanas que a gente vai cantar, a gente ensaia a semana toda, né, às vezes, né, principalmente quando é uma missa com cânticos muito difíceis, né, ou desconhecidos, então a gente acaba ensaiando a semana toda, né, então tem vezes sim que a gente sai a semana toda de casa, e às vezes, vamos em tal lugar, não posso. Então tem semana que a gente não consegue se comprometer com outras coisas, porque a gente já tem a igreja. E aí acabar deixando, mas de novo, não sei o quê, às vezes até, né, tiram sarro um pouco, né, brincam, né, mas aí eu não ligo, né, muito, levo na esportiva, porque a minha parte eu estou fazendo. Nunca tive vergonha de vir na igreja, nunca tive vergonha de participar, né, então assim, tem sempre isso também, né? Às vezes as pessoas falam, você deixa tanta coisa para estar na igreja, né? Às vezes fala até que é filho do padre, né? Às vezes o povo até falam porque está sempre na igreja, mas é porque a gente participa do Ministério de Música e também da PASCOM,
Então, né, um dia que não está cantando, está na escala da transmissão. Então, né, acaba vindo, às vezes, a semana toda, ou está fazendo leitura, né, então acaba, muitas vezes, participando bastante por conta disso. Mas, para mim, isso nunca foi um problema, nunca foi uma vergonha, ou nunca foi algo que me incomodasse ou me atrapalhasse. Isso é importante frisar, né? Dentro do contexto de amizade de vocês, provavelmente vocês têm amigos que também são católicos, praticantes, ou também de outras denominações que são praticantes, mas também tem amigos que preferem não estar na igreja ou não se envolver na igreja. Até mesmo familiares, né? Vocês alguma vez se passaram assim por caretas, por estar servindo a Deus? Foram criticados, julgados a respeito disso, de uma forma assim mais acentuada, ou comum, como todo mundo que está à frente da igreja passa um dia, vamos dizer assim? Bom, para mim eu acredito que foi comum, assim, às vezes, né, tá com a camiseta da igreja, daí às vezes vai um pouco na rua, daí alguém fala, mas, ué, você tá com essa camiseta? Tipo assim, que geralmente vai para a rua, tem que se arrumar, né, não sei o quê. Eu nunca fui muito assim, né, então, tô com a camiseta da igreja ou alguma coisa, para mim não tem problema. Né, então, assim, às vezes sim, como eu falei, às vezes por estar na igreja muito, às vezes as pessoas falam, né, mas de novo, né, eu vou jogar bola, né, ó, que hora que eu tenho que ir, né, na igreja, até 6 horas só, depois eu tenho que sair. Então, assim, já tem aquele compromisso, mas a gente já cresceu com esse compromisso, né, que essa participação na igreja, né, desde pequeno, quando a gente vinha para a igreja, a mãe e o pai sempre cobrava, né, da gente vir participar e ficar quieto. Né? Não era ficar aqui na igreja, ficar lá no banco, ou ficar indo para o banheiro, era ficar dentro da igreja e ficar quieto, porque senão, a hora que chegasse em casa, ela conversava de pertinho com a gente. Então a gente sempre assim, crescemos assim. E uma coisa que eu lembro, que a mãe sempre fazia com a gente, que não era só vir na igreja, tanto é que quando a gente chegava em casa, depois ela cobrava o que o padre falou, quais eram as leituras, o que aconteceu. Então, assim, a gente tinha que prestar atenção, por causa que senão depois, uma olhada da mãe, do pai, que eles já dessem para a gente, já dava medo. Então, assim, ou prestava atenção, só tinha essa alternativa. Isso é muito bom, né? Vocês sabiam que tem muita gente que vem na igreja, o padre termina de ler, pergunta alguma coisa, não sabe? Acontece, né? Acontece, não sei porquê. Sabe, assim, o padre acaba de falar o evangelho, pergunta alguma coisa, ninguém sabe. Mas eu acho que é medo um pouco de responder, né? Agora, tocando num assunto, né, que talvez não, traz dor também para vocês, para a família de vocês. Vocês tiveram algumas perdas recentemente. Como que vocês se comportaram na questão da fé de vocês? A fé que vocês receberam do pai, da mãe, da igreja, dentro de casa, ajudaram a vocês, estão ajudando vocês neste momento difícil? Sim, né, a gente já estávamos rezando, né, em casa sempre juntos, né, a gente sempre rezava. Só deixa o padre falar, para quem está em casa nos assistindo, que talvez não é da comunidade, o Iago, o Igor e o Hugo, que é o outro irmão também, passaram por perdas muito acentuadas, né? Que foi o pai, há mais ou menos uns 3 meses por aí, e agora recentemente o avô e a avó, né? Só para situar quem está em casa nos vendo, que de fato é algo que traz muita dor, né? Então a gente já, né, vinha rezando em casa, né, então todo dia a gente rezava o terço, né, e sempre a gente está rezando, né, procura estar rezando todo dia, né, a gente só não reza o dia que a gente vem na missa. Então a gente procura estar rezando o terço da misericórdia, né, a gente procura estar todo dia, a gente está rezando todo mundo junto. E quando o pai estava com câncer, né, a gente rezava, pedia. E aí um dia lá pesquisando, né, de madrugada, assim, que eu quase, né, nem dormia muito, porque a gente estava indo para Cascavel quase todo dia, e às vezes eu nem conseguia dormir, tinha vezes à noite, passar a noite inteira, né, acordado, porque ficava pensando nele, né, sabe, preocupado, ele com dor, aquela coisa toda, e vendo ele sofrendo, vendo ele emagrecendo.
E eu lembro que teve um dia que eu li na internet que esse câncer não tinha cura, né? Que esse câncer que ele tinha, a chance de vida dele era menos de 5 anos. E a única alternativa que ele tinha seria essa cirurgia que ele iria fazer. E aí eu lembro que naquele dia, assim, eu me desesperei, que eu falei, meu Deus, eu vou perder meu pai. Aí eu lembro que eu peguei o carro, eram umas 2 horas da manhã, aí eu vim aqui na janela do Santíssimo, e aí eu rezei, eu pedia para Jesus não levar meu pai. Eu falava, não deixa, Jesus, não deixa, não deixa. Eu falava, eu não quero viver sem meu pai. E ali eu pedi para ele, para trocar, que se ele pudesse me dar o câncer e sarasse o meu pai. Eu pedi para ele. Mas, né, a gente não é como a gente quer, é como Deus quer. E aí a gente, né, todo dia com ele ali, né, acompanhando ele, cada dia, né, sofrendo. E aí ele foi para aquela cirurgia que era tudo, né? Seria tudo, é a alternativa, a chance que a gente teria. Que a cirurgia, eu não imaginava, o meu medo, o nosso medo era a cirurgia. Eu achava que se ele sobrevivesse à cirurgia, ele ia recuperar. E isso, mesmo fazendo a cirurgia, não garantia que ele seria curado, né? E eu esperava no milagre. E aí, a gente, né, rezando, todo dia rezando com ele, rezando. E aí eu lembro que a gente, no dia que perto da cirurgia, quando ele fez a cirurgia, ficou eu e minha mãe o dia todo lá esperando, né? Que a cirurgia dele demorou muito. O dia todo. E daí eu falei com a doutora à tarde, ela falou assim, ó, e a cirurgia foi um sucesso, foi melhor do que esperava. A cirurgia foi tudo bem. Agora vamos ver como ele reage. Aí eles deixaram eu visitar ele na UTI, naquele dia, tentei falar com ele, mas ele estava ainda muito grog, né, da cirurgia, não acordou. E aí, no outro dia que a gente voltou lá, eu e minha mãe fazer a visita para ele, a gente já achou que ele ia estar bem já. Que ele já ia estar conversando, que ele ia estar brincando. Aí até falei para a gente, eu e a minha mãe, fomos daqui para Cascavel planejando, quando ele voltasse para casa, a gente fazer uma festa, fazer, né, uma homenagem, gravar vídeo de amigos, os familiares. E aí minha mãe subiu, só podia subir uma pessoa, minha mãe subiu, e eu fiquei lá embaixo esperando. Aí daqui a pouco a mulher liga e manda eu subir também. Aí eu já não gostei, né? Porque apesar de querer ver meu pai, mas eu sabia que não podia subir. Se ele estava mandando eu subir, é porque a notícia não era boa, né? Não era algo a esperar bom. E aí a hora que a gente chegou lá, né, estava o estado grave, e daí só foi piorando. No dia seguinte, eu levei o Iago lá, né, para visitar o meu pai. E aí a doutora chamou a gente logo cedo, falou, né, conversou comigo e com ele, e falou que o estado dele piorou, né, de grave foi para gravíssimo, né, e que ele poderia entrar em óbito nas próximas horas. Aí aquilo ali, assim, eu e o Iago saímos sem rumo, assim. Saímos daquela UPCAM, a visita só seria 11 horas, aquilo ali era às 9 ainda. A gente saiu assim, tinha uma igreja ali perto. Aí a gente foi lá, a igreja estava fechada, a gente ajoelhou na frente da igreja, né, na onde é o Santíssimo, e rezamos, pedimos para Deus. Aquele dia a gente rezou o terço o dia inteiro, eu e o Iago lá em Cascavel. A gente rezou o dia inteiro. E pedindo para Deus para não levar meu pai, pedindo para Deus. E daí na hora que eu visitei ele ali, né, as 2 horas que eles deixaram a gente visitar, eu cantei a música do tema do acampamento para ele, rezei com ele, né, segurei na mão dele, né, pedi para ele, né, lutar, que ele era forte. E aí, né, à tarde a gente esperou o laudo, né, que eles davam um laudo 4:30 da tarde. Aí veio o laudo que não tinha melhorado, que poderia sim morrer ainda nas próximas horas. 4 horas saiu esse laudo. Aí a gente pegou esse laudo e me veio em mim uma confiança assim que meu pai ia curar. Mas aquilo ali para mim já era ele dando aquela confiança para a gente poder vir embora. Porque o hospital, eles iriam me ligar para mim se meu pai falecesse. E eles me ligaram várias vezes para me avisar, só que a gente estava na estrada. E nenhuma vez dava torre, eles ligaram para minha prima daí. Minha prima que mora em Cascavel. Porque acho que se eles tivessem avisado a gente na estrada, né, e eu dirigindo, eu não sei, né, o choque acho que seria muito grande. E o engraçado que, durante a estrada, tanto o telefone do Igor quanto o meu tocou umas 5 ou 6 vezes. E justo o telefonema, que era para dar a notícia do falecimento do pai, não chamou, não tocou.
E eu sempre falava assim, por que será que Deus está? Né? Por que será isso? Eu sempre ficava me perguntando, por quê? Será que Deus quer testar a nossa fé? Será que Deus acha que eu vou revoltar contra Ele? Será que Deus acha que eu vou abandonar a igreja? Eu não vou abandonar, isso eu não vou fazer. Né? Eu falava, não tem por que fazer isso, Ele não precisa levar o Pai. Né? E desde sempre eu tive isso na minha cabeça, que apesar do Pai ter sim falecido, eu entendi que a gente pedia para Deus curar Ele. E eu entendo que Deus curou, né? Curou Ele plenamente, livrou Ele de toda a dor, né? Livrou Ele de tudo, né? De todo o sofrimento que Ele iria passar. Né? Agora a gente perdeu nossos avós, então Ele, que era o que mais cuidava, que estava perto, né? Desse sofrimento de enterrar os pais, a gente não pôde ver, né? Os meus avós, não teve velório, a gente teve que enterrar direto, caixão lacrado, né? A gente não pôde mais ver eles. Então, assim, acho que isso para ele também, ele iria sofrer muito. Então, acho assim, Deus curou ele plenamente. E a fé, em nenhum momento eu falei para a mãe assim, ou a gente deixou de vir na igreja. Né? Em nenhum momento. Inclusive, domingo, né, eu tinha que vir na Pascom, e eu estava na escala, até falei para a Lena, que é a coordenadora, eu falei que eu não queria vir, porque era dia dos pais, e eu não, né, enterramos meu avô na sexta, aí sábado fui lá limpar o túmulo do pai, aí domingo, dia dos pais, né? E aí é muito triste você ter que visitar o seu pai lá no cemitério, né? É muito triste, você estava com ele ali, de repente, agora você não tem mais. E aí, eu sempre falei, né? Nunca, e mesmo assim eu vim, domingo à noite, no meu horário, na minha escala, eu vim, falei, né, eu vou porque precisa, e acho que deixar de ir na missa não vai adiantar. E aí, eu sempre tive isso na minha cabeça, em nenhum momento eu pensei, e nem me revoltei contra Deus. Às vezes eu não entendi, eu falava, eu não entendo. Né? Eu não entendo, mas eu aceito, o que eu posso fazer? Mas eu não entendo o porquê, mas eu aceito. Né? Em nenhum momento eu revoltei, ou fiquei questionando, assim, blasfemando contra Deus, isso em nenhum momento. Eu, pelo contrário, até agradeço a Deus, né, por, de janeiro até abril, quando ele faleceu, né, que eu pude estar próximo dele, né, estar com ele, né, ter acompanhado ele a cada momento ali, né, ficado com ele, quando ele não queria comer, eu ficava lá na sala distraindo ele, e brincando e assistindo TV com ele o dia inteiro. Eu queria assistir um filme de faroeste, eu assistia com ele, queria assistir, né, tal canal falando de político, eu assistia com ele, ficava ali, mesmo que eu não queria, porque era às vezes algum programa que, né, eu não gosto, mas eu ficava ali para estar perto dele, para ficar de companhia com ele. Então, assim, né, que eu pude aproveitar nesses, né, 4 meses aí, eu pude estar perto dele, eu tentei aproveitar. Mas nunca, jamais questionar Deus ou deixar de seguir a Deus ou a nossa religião, o que a gente segue, o que a gente faz na igreja. Que bom que vocês entenderam, né? Que não é Deus que quer fazer o mal a nós, né? Mas Deus tem um propósito de tudo, né? E como você disse, muitas vezes a gente não compreende. E para nós devemos entregar, né? Entregar a Deus todas as coisas, confiar, né, e ter esperança. Para a gente encerrar a participação de vocês, então pode dizer para nós, vale a pena servir a Deus? Sim, vale, e vale muito, porque apesar de toda a cruz que nós temos, que nós carregamos, o fardo pesado, quando a gente confia em Deus e entrega tudo para Deus, ao mesmo tempo que ele está pesado, é algo que fica leve. Porque a gente confia e acredita que, querendo ou não, o nosso lugar é o céu, a gente não pertence a este mundo. Então, a gente acredita num Deus que é maior que tudo. Então, a gente sabe que logo a gente vai estar junto com o Pai novamente, nossos avós. E quando a gente se entrega inteiramente a Deus, faz por amor a Deus. Não por querer se aparecer ou estar aqui na frente, mas por amor a Deus, todos os problemas, por mais que difícil esteja, ele vai ter uma solução. Ele vai ficar, no final ele vai ficar leve, porque Deus ele não abandona a gente. E é como fala, Deus não dá uma cruz maior que nós não podemos carregá-la. Então, do mesmo jeito que vem o problema, vem a dor,
Deus também vem com o consolo e vem com o amor para acalmar, para consolar, para ajudar e estar do nosso lado em todos esses momentos. Eu acho assim, se com Deus já é difícil, né, imagina sem Deus. Às vezes, quando a gente, né, teve um tempo aí que eu estava fazendo mestrado, então tinha que estudar muito, né, eu estava com bastante aulas também, que eu sou professor, e aí tinha bastante aula, tinha as aulas no final de semana em Campo Mourão para ir fazer aula do mestrado, e às vezes eu saía de lá da aula 5h30, 6h30 tinha que estar aqui dentro da igreja, né, 6h45, porque a gente ia cantar na missa. E aí eu vinha rápido para chegava em casa, muitas vezes eu nem tomava banho, porque não dava tempo. Do jeito que eu chegava, eu vinha para a igreja. Não comia nada, eu vinha para a igreja. E naquela canseira, aquele ensaio, a semana inteira ensaiando, preocupado com isso, com aquilo. E aí, na hora que eu estava aqui, né, dentro da igreja, muitas vezes até falava, meu Deus, eu não vou dar conta, eu vou parar. Mas eu nunca pensei em parar, geralmente, da música. Né, porque, principalmente pelo meu pai, porque ele gostava muito. Né, ele gostava muito de cantar, então eu nunca falei assim, eu vou deixar. Tanto que assim que ele faleceu, eu falei, a gente vai voltar. Falei, porque a gente vai honrar ele. E antes dele falecer, ele até perguntou, que dia que a gente canta de novo? Né, ele tinha perguntado. E até o dia que a gente foi cantar, eu fui lá no cemitério e falei para ele, né? Sei que ele não está ali, mas eu falei, pai, ó, a gente vai cantar esse final de semana. Né, ajuda a gente, canta com a gente. E aí, quando eu estava aqui na igreja, né, cantando ali, diante daquela semana, aquela loucura que acabava, né, graças a Deus deu tudo certo, e eu sempre pedia para Deus, entregava para Deus, tanto meus estudos, né, na hora da missa, minha profissão, né, o nosso grupo, a minha família, e aí eu via o quão gostoso era, né, apesar de toda aquela canseira, aquela semana corrida, o quão gostoso era estar aqui participando, estar aqui, né, levando a música ou a imagem, né, através da Pascom para as pessoas, o quanto é gostoso estar envolvido, participando, né, não só estar ali talvez sentado, né, participando, mas fazer mais, né, poder fazer mais, poder ajudar de certa forma, né, o quanto é gostoso, o quanto é gratificante, e o quanto também Deus nos abençoa, né, Deus nos ajuda, né, já que a gente, né, deixa muitas vezes de lado a nossa vida para servir a Ele, então Ele também nos capacita e nos ajuda. De fato, a gente percebe que como é importante dentro de casa a questão familiar, né, ter base, educação cristã, é importante justamente para dar suporte nestes momentos, né? A gente vê que a educação, tanto no contexto social, mas também primordial em relação a Deus, é fundamental para dar suporte realmente quando nós somos acometidos de algumas tempestades que invadem nossa vida sem pedir permissão, né? E a gente percebe que vocês estão atravessando tudo isso com amor, com muito amor. Então nós queremos agradecer a vocês também pelo tempo, né? Agradecer a vocês pela participação, por se disporem a falar para nós, né? Tocou também o nosso coração. E temos certeza que estamos juntos, nós somos uma família, somos uma comunidade, né? Então recebam mais uma vez os nossos aplausos para vocês por participarem deste momento. Seja bem-vinda, tá? Então o padre da mesma forma quer te acolher e fazer algumas colocações, algumas perguntas, né? Para a gente poder saborear aquilo que vocês jovens têm também a dizer para nós, da experiência com Deus e com a igreja. Eu soube que você é uma pessoa de muita oração. Como é o seu relacionamento com Deus e com a igreja? Eu sempre fui e cresci, graças à mãe, ao pai, aqui dentro, né? Sempre fui educada a rezar bastante, a mãe sempre deitava comigo e me ensinava a orar antes de dormir. Só que, com o tempo, eu comecei a pesquisar mais, a pesquisar novas orações. Quando o pai foi para o acampamento, eu comecei a me informar sobre novenas e formas de orar para que o pai pudesse ir. Aí eu comecei a rezar as 90 Salve Rainhas, e ele foi. E aí agora eu continuo, eu procuro sempre estar rezando o terço todos os dias.
rezar as 90 Salve Rainhas e os 7 Pai Nossos. Você reza o terço todos os dias. Às vezes eu dou uma falhadinha assim, mas Dá eu uma tento. falhadinha que é normal. Mas a oração do terço é muito bom para nos aproximar da pessoa de Jesus, né? Ao contemplarmos os mistérios, bem como da mãe dele, né? De Maria. Que bom. Essa relação com Deus contribuiu para que a sua família também se aproximasse da igreja e de Deus. O que mudou, assim, através da sua busca de Deus? O que mudou em relação à tua família? Mudou principalmente o pai. O pai, ele não rezava nada, nem vinha na missa. Aí depois que ele foi para o acampamento, ele começou a vir. Agora ele não está vindo tanto, mas ele estava vindo. O João também, eu vejo como é bonito, como eu consigo influenciar meu irmão, mesmo ele sendo tão pequenininho, sabe? Ele ir rezar, e quando eu estou rezando, às vezes ele chega lá e pede para rezar junto. É muito bonito como eu consigo influenciar. A gente percebe que a sua mamãe, que está lá no fundo, né? A Marta, né? Fala assim de boca cheia de você. A mãe é muito babona. Ela fala muito que você ajudou a eles também, pelo menos no que eu entendi, né, a ver a importância da igreja, a importância de se aproximar de Deus no contexto familiar, né? Sempre nós temos que ter uma referência, e essa referência realmente tem que ser dentro de casa, né? Mas que bom que você que conseguiu aprimorar isso cada vez mais, apesar da tua juventude, né? Você conseguiu levar isso também para dentro da tua casa. Também por causa do tempo, Maria Fernanda, né? Uma última pergunta. Responde para nós. Ser uma jovem de Deus, o que significa? É louco porque nem eu sei responder direito o que é. Eu estou começando agora, começando a viver com Cristo há pouco tempo. Então tem muita coisa que eu ainda não sei, eu tenho muita dúvida sobre muita coisa que eu tento pesquisar e me informar, mas o pouco que eu vivo com Deus, pouco tempo que eu venho buscando conhecer Ele, procurar Ele e ter uma vida, uma intimidade com Ele, eu descobri que é maravilhoso. É incrível. O que Ele mostra para a gente, as coisas que Ele coloca na nossa vida, tudo. E como que Ele permite a gente a fazer coisas e a influenciar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Eu estou estudando, estou procurando estudar para o vestibular, para tentar passar, né, que é complicado. E é muito difícil. Nossa, tem hora que eu começo a estudar e começa a bater aquela ansiedade louca e eu começo a ficar muito nervosa. E aí, como Ele vem, acalma, e não só nisso, mas em tudo, tudo, é muito maravilhoso. Os tempos de hoje, é muito difícil, a gente vê poucas pessoas, poucos jovens buscando, poucas pessoas indo até Deus, mas o que eu quero dizer para esses jovens é que vale a pena deixar mundo, vale a pena deixar festa, vale a pena deixar muita coisa para seguir Ele, porque Ele é maravilhoso. Deixar o mundo não significa deixar as coisas importantes da vida, mas viver elas com qualidade. Isso que é importante, porque quando nós temos Deus, nós temos a capacidade de fazer uma escolha boa. Quando nós deixamos que Deus forme em nós os valores, né, nós temos capacidade de fazer escolhas, e escolhas acertadas, né, porque Deus não é invasivo na nossa vida, né, Ele permite que no tempo dEle, Ele faça, né, e oxalá se cada jovem, se todos os jovens entendessem isso na juventude, a importância de já desde pequeno, ainda mais na fase de transição, né, da adolescência para a fase adulta, a importância de se ter Deus na vida de cada um.
né? O poder de escolha é totalmente diferente, porque os valores também vão junto para essas escolhas, né? Então nós queremos agradecer a você por falar para nós. Pedimos que a família sagrada de Nazaré, Jesus, Maria e José, possa estar contigo, te abençoando, né, com a tua família também, e que você possa realmente, de fato, dar testemunho para muitos outros que vale a pena ser de Deus. Que vale a pena ser de Deus, né? Quem tem Deus tem tudo. Isso é importante para nós. Muito bem, obrigado. Receba de novo uma salva de palmas. Deus abençoe. A minha família